Olá, alunos! Bem-vindos então a mais uma aula de Direito Material do Trabalho. Vamos dar sequência à nossa aula 16, que está falando ali de extinção do contrato de trabalho. Nós já vimos pedido de demissão, demissão sem justa causa, demissão com justa causa. Agora nós iremos conhecer a famosa justa causa do empregador. Não apenas o empregado comete faltas graves, mas o empregador também ali, no seu poder diretivo, no seu poder disciplinar, né, regulamentar ali, ele pode também cometer falhas, cometer excessos. E se isso acontecer, ele estará cometendo uma justa causa para que o empregado vá até a Justiça do Trabalho, denuncie essa justa causa, essa falta grave, e aí a Justiça do Trabalho reconheça que ali houve uma rescisão indireta. E aí todas as verbas trabalhistas que seriam pagas numa demissão sem justa causa, serão pagas aqui. Isso nós vamos conhecer ao longo dessa aula, tá? Então, a rescisão indireta nada mais é do que quando o empregador comete a falta grave, tá? E essa modalidade deve ser reconhecida na Justiça do Trabalho. Não é o empregador que vai falar para o seu empregado que ali houve uma justa causa por parte do empregador, o empregador ter ali que pagar as verbas, né? Não, o empregado deve ir até a Justiça do Trabalho, falar o que houve, e ali o magistrado do trabalho, o juiz do trabalho vai pegar as provas ali, ter ali uma audiência de instrução, ver os fatos e reconhecer se realmente houver aquela hipótese de rescisão indireta. Tá? Então, o empregado deve entrar com a ação na Justiça do Trabalho contra o seu empregador, ou seja, é o Poder Judiciário quem decidirá sobre o cabimento da rescisão indireta. Tá? Então, o empregado deve procurar a Justiça do Trabalho para que haja essa configuração. Esta hipótese de extinção também é chamada de justa causa do empregador, tá bom? E aí, esse empregador se inclui tanto o empregador mesmo, a figura daquele que assina a carteira, né, que é o dono da empresa, o dono do negócio, assume ali os riscos do negócio, tem ali o poder diretivo, o poder disciplinar, quanto aquele que é o seu preposto, né, aquele que representa o empregador nas audiências, né, nós lá no processo de trabalho, quando começarmos a ter aulas, nós vamos ver que numa audiência de instrução da Justiça do Trabalho, o empregador pode se fazer representar por um preposto, que é aquele que ele escolhe, que tenha, né, conhecimentos dos fatos, que é aquele que ele escolhe para ali representá-lo, como se ele fosse ali a figura do empregador mesmo. Então, o seu preposto, ou até mesmo empregados com cargos de chefia, cargos altos, os altos empregados que têm um poder ali de comando, eles também podem cometer faltas que sejam ensejadoras de rescisão indireta, tá bom? Então, durante o estudo do artigo 483, nós iremos ver que nas alíneas, algumas alíneas falam não só empregador, mas também fala preposto, empregados com cargos, né, de comando. Ali fala no modo geral algumas alíneas, mas a doutrina entende que o artigo 483 inteiro em si, ele também inclui não só empregador, como preposto e empregados com cargos de chefia, independentemente se fala ou se não fala, tá? Então, vamos começar a nossa análise do artigo 483 da CLT, que fala o seguinte: um empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear devida indenização, e esse pleito deve ser perante a Justiça do Trabalho, tá? Quando a linha A, uma linha muito importante e que tem vários pontos aqui que nós vamos explorar com sua devida profundidade. A linha A, quando forem exigidos serviços superiores às suas forças ou serviços defesos por lei, né, ou seja, proibidos por lei, ou serviços contrários aos bons costumes ou serviços alheios ao contrato. Então, aqui tem vários pontos, né? Primeiro ponto que nós vamos ver é: o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, tá? Aqui
nós vamos falar da limitação física do empregado. Essa limitação física, ela deve ser respeitada, porque se ela não for respeitada, pode agravar ou causar uma situação de doença no empregado, né? Um problema de saúde no empregado. Por exemplo, uma coluna, se ele já tem problema de coluna, ele pega peso que não pode, vai agravar seu problema de coluna. Ou se ele não tem problema de coluna, mas ele pega ali um peso que vai causar-lhe um problema de coluna ou estourar uma hérnia nele. Tudo isso é uma situação que ninguém deseja e que se o empregador, né, no abuso do seu poder diretivo, obrigar o empregado a levantar peso superior àquele que o empregado consegue, pode ali se configurar uma demissão por justa causa do empregador, né, uma rescisão indireta, tá? Então, a primeira situação que nós vimos aqui é a limitação física do empregado, que deve ser respeitada sob pena de causar-lhe ou até agravar-lhe problemas, né, como uma lombalgia. Aí aqui eu trouxe que o artigo 198 da CLT, ela prevê, esse artigo 198, ele prevê qual que é o limite de quilos que pode ali o empregado homem, né, suportar ali individualmente, levantar individualmente. E aqui fala que é de 60 quilos o peso máximo que o empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Então, aqui já excetua o menor, tá? E a mulher. Mas, sendo um empregado homem maior de idade, se tiver que ser removido individualmente, sem a ajuda de maquinário, sem a ajuda de algum suporte, o máximo que o empregado pode remover individualmente é de 60 quilos. Ah, mas ele aguenta mais. Mas a CLT permite até 60 quilos, tá bom? E aí o artigo 390 fala que ao empregador, aqui é um capítulo na CLT que fala bastante dos direitos da mulher ali no mercado de trabalho, mas aí, ó, ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande emprego de sua força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou de 25 quilos para o trabalho ocasional, tá bom? Então, aqui fala já da quantidade de peso que pode se exigir, né? Um empregador se exigir de uma empregada mulher. 20 quilos se for um trabalho contínuo e 25 quilos se for um trabalho ocasional. 60 quilos, homem maior de idade. Menor mulher, fora desse artigo 198, tá? Então, a própria CLT, né, já estabelece limite da força muscular ali que o empregador pode exigir. Além disso, é proibido, né? O empregado pode considerar rescindido seu contrato quando o empregador obrigar-lhe, né, exigir-lhe que ele preste serviços defesos por lei. O que é defesa? Algo defeso, é algo proibido, vedado por lei. Vamos supor que você é um caixa de supermercado, de farmácia, e o seu empregador pega e ele fala assim: olha, eu quero que toda vez que você vê idosos sozinhos, bem idosos mesmo, bem vulneráveis, sozinhos, acima de 70 anos mais ou menos, eu quero que você, sem ele perceber, cobre R$10 a mais. Porque aí esse caixa a mais eu quero pegar pra mim, né? Ou até mesmo por suborno ali, né? O propina, fala metade é sua e a metade é minha. Isso não pode. Você, se passar por uma situação dessas, não deixe de buscar a justiça do trabalho. Não pode. Isso é uma ordem, o poder diretivo do empregador ali, ele está te dando uma ordem ilegal, defesa por lei, tá? E aí ensejadora de rescisão indireta. Ai, mas eu preciso do emprego, não posso largar, tudo mais. Mas não pode, senão você também será responsabilizado. Então, ó, o que é serviços defesos por lei? Quando o empregador indevidamente exige que o empregado pratique atos legais, né? Como este, né, de roubar o cliente, ou até mesmo como uma venda de produtos que são oriundos, sabidamente, né, de contrabando. Então, isso aqui, serviço de defesa por lei, configura uma rescisão indireta. Além disso,
serviços contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Né? No caso dos serviços alheios ao contrato, deve-se observar a função para a qual o empregado foi contratado, de modo que o empregador não deve exigir realização de tarefas que sejam estranhas ao pactuado. Então, se você foi contratado para fazer, tem ali as atribuições do seu cargo, foi contratado para fazer todas essas atribuições e o empregador pega e começa a te exigir coisas bem fora das suas atribuições, não pode, ele não está correto. Então, isso é uma causa, uma hipótese de configuração de rescisão indireta. E contrários aos bons costumes, seria aqueles que também são aqueles, igual eu disse, né, roubar, né, além de ser defeso por lei, o roubo do cliente, né, ali, roubo não, né, furto no caso, seria também algo defeso, né, contrário aos bons costumes. Ou então, trabalhar ali, também é defesa por lei, né, nisso, né, trabalhar ali numa casa de prostituição. Então, acaba que o contrário ao bom costume e o defesa por lei, muitas vezes não andam juntos, tá? Mas, se forem exigidos serviços superiores às forças do empregado, o defesa por lei, ou contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato de trabalho, aquilo ali, se levado à justiça do trabalho, vai se configurar uma rescisão indireta. A linha B. Quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos, aqui, o motivo da doutrina entender que isso aqui não é apenas por empregador, mas também por prepostos, por empregados com cargo de chefia, né, os altos empregados, olha aqui, por seus superiores hierárquicos. Quando o empregado for tratado pelo empregador ou por superiores hierárquicos com rigor excessivo, isso vai ensejar rescisão indireta. E o que seria um rigor excessivo? Aqui é bem amplo, tá? Mas o que mais se encaixa aqui é o assédio moral. O assédio moral é quando o empregador se excede no uso dos seus poderes. E o Maurício Godinho, o ministro Godinho, ele define o assédio moral como a exacerbação desarrazoada e desproporcional do poder diretivo, fiscalizatório ou disciplinar pelo empregador de modo a produzir no empregado uma injusta e intensa pressão sobre o empregado, né? Ferindo-lhe o respeito e a dignidade. E esta conduta de assédio moral não está apenas aqui na linha B, mas também está em outras alíneas aqui dentro do artigo 483, como, por exemplo, na anterior, que nós vimos na linha A, que se o empregado está ali obrigando ele a fazer algo, se o empregador está ali obrigando o empregado a fazer algo defeso por lei, ele também está assediando o empregado moralmente, muitas vezes, porque está obrigando ele a fazer algo errado. Ou se ele está obrigando ele a levantar um peso acima daquilo que ele aguenta, suporta, ele acaba que está assediando ele moralmente. Por quê? Porque está exacerbando, usando seu poder diretivo de modo desarrazoado, desproporcional. Então, esse assédio moral aqui se encaixa perfeitamente, né? Que é o tratamento com rigor excessivo. Mas outras alíneas também podem se encaixar no assédio moral, tá? E aí é que fala, embora se insira mais apropriadamente, de maneira geral, nessa regra vedatória do rigor excessivo, que é a linha B. Mas ele pode se encaixar na linha A, B, D, E e F, tá? Que nós vamos conhecer aqui para frente. A linha C. Correr perigo manifesto de mal considerável. O que seria esse mal considerável de acordo com a doutrina? Esse conceito de perigo manifesto de mal considerável pode ser relacionado às condições indevidas, né, de segurança e saúde do trabalho, quando o empregador não se importa em obedecer às regras, às normas ali de segurança do trabalho. O ambiente de trabalho, muitas vezes, ele pode conter agentes ambientais que prejudicam ou causam acidentes, prejudicam a saúde do empregado ou causam acidentes, né? Ou causam doenças ocupacionais, né, para os empregados. Exemplo de agentes ambientais: ruído demais ou radiações para aqueles que trabalham com raio-x, produtos químicos, aqueles que ficam dentro de hospitais, laboratórios, né, agentes químicos, bactérias, reagentes,
Então, esses produtos são passíveis de causar acidentes, doenças ocupacionais, né, para a saúde dos empregados e graves consequências para a saúde dos empregados. E caso o empregador não adote medidas para eliminar ou tentar neutralizar ao menos ou controlar esses riscos existentes, nós poderemos estar diante da situação em que os empregados estejam expostos a um perigo manifesto de mal considerável. Então, isso seria um perigo manifesto de mal considerável, um mal considerável à saúde do empregado. Essa exposição a esses agentes ambientais que está ali presentes ali no trabalho, porque o empregado passa a maior parte do seu dia trabalhando. Então, se ele além de estar ali o dia todo ainda estiver exposto a um mal considerável, ele estará ali dentro de uma situação, vivendo uma situação que, se ele levar para a justiça do trabalho, vai se configurar uma rescisão indireta, tá? Então, se o seu empregador não compra EPIs, equipamento de proteção individual, né? Não te dá luva, máscara, óculos, né? Então, se isso tudo, né, não, além do pagamento da insalubridade, né, ou periculosidade, se não há ali a obediência das normas da segurança e saúde do trabalho, haverá ali uma grande chance de se configurar um perigo manifesto de mal considerável, que é algo que leva à rescisão indireta. A linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Isso aqui também é bem amplo, tá? O que é não cumprir as obrigações do contrato? O que é a maior obrigação do contrato, né, por parte do empregador? Por parte do empregado, quando nós estávamos conhecendo o conceito de o que é empregado e o que é empregador, nós vimos que o empregado é aquele que deve prestar os seus serviços em troca de uma remuneração, e o empregador é aquele que recebe os serviços do empregado, mas que deve pagá-lo. Então, o dever do empregado é trabalhar e o seu direito é receber, e o dever do empregador é pagar o empregado e o seu direito é receber os serviços do empregado. Então, se o empregador não cumpre com essas obrigações do contrato, que é, no caso, a principal delas é pagar o seu empregado, isso é uma causa de rescisão indireta. Então, o contrato de trabalho gera deveres tanto para o empregador quanto para o empregado. E nos casos em que o empregado não cumpra suas obrigações previstas no contrato de trabalho, né, ele aqui estará dentro de uma rescisão indireta. Então, a principal obrigação é o pagamento do salário. O atraso frequente no pagamento é um exemplo doutrinário comum na caracterização desta linha D, tá? Então, o não pagamento ou o atraso frequente do pagamento do salário será uma causa ali de rescisão indireta, tá bom? A linha E. Olha, pessoal, nessa linha E, a linha E, F, G e essas verbas devidas e essa disposição específica, eu vou deixar para o próximo bloco para não ficar tão extenso, tá? Então, aguardem, já eu posto o próximo, tá? O próximo bloco para a gente terminar já esse assunto de rescisão indireta e depois ficar só a culpa recíproca e o distrato para terminarmos esse assunto de extinção do contrato de trabalho. Espero vocês no próximo bloco, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!